Estudo do livro de Apocalipse. Eu havia parado no capítulo 10, nós já havíamos encerrado o capítulo 9. Nesse capítulo 9, que nós estudamos no áudio anterior, nos dois últimos áudios, nós vemos a quinta trombeta e a sexta trombeta tocando. E só para nós fazer uma ligação que nós vamos seguir, é interessante que, embora todo o terror que esses demônios causarem morte, não houve, como eu disse, nem arrependimento, os homens não se voltaram para Deus e nem buscaram o Senhor. Então eu, depois escutando esse áudio, escutando um pouco, porque eu fico escutando os áudios para ver as coisas, me veio no coração, muitas vezes tu já deve ter presenciado, a gente já presenciou, quem sabe até nós já tivemos essa atitude, quando nós não aceitamos uma determinada situação e a gente prefere morrer. Muitas vezes até da gente consertar ou acertar um relacionamento conturbado ou quebrado com alguma pessoa, quando a gente tem que consertar um relacionamento, houve um problema e a gente diz, não, nem morto. Ou a gente, não, fulano nem morto, eu prefiro morrer do que fazer tal coisa. É um procedimento que tu já deve ter escutado, até tu já pode ter tido essa atitude quando nós temos essa posição, uma posição intransigente, de total intransigência. Então, senão eu prefiro morrer, mas eu não me humilho, eu não peço perdão, eu morro, mas não. Então, a gente se aferra a uma posição e a gente não se dobra. E foi o que aconteceu no capítulo 9, que é uma coisa que João está profetizando que vai acontecer. Mesmo diante de toda a situação e vendo Deus agir, o homem vai seguindo uma intransigência de preferir buscar a morte do que buscar Deus. De seguir vendo morrendo gente em toda a volta, não se arrepender, mas seguir na sua idolatria e seguir na sua posição de rebeldia. Quando nós chegamos no capítulo 10, não há toque de trombeta nenhuma nesse capítulo 10, mas João, ele tem uma parada das trombetas e ele vê, como diz no versículo 1, e viu outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E quando clamou, 7 trovões emitiram suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu que me dizia, sela o que os 7 trovões emitirem, não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haverá mais demora. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas os seus servos. João, ele começa o seu relato nesse capítulo 10, contando a sua visão. E ele diz que viu outro anjo forte. Então ele está vendo outro anjo forte. Se ele está dizendo que viu o outro, é porque ele já tinha visto
outra situação. E aí nós vamos para o outro que ele viu. É no capítulo 5, no versículo 2. Ele diz que ele vê um anjo forte que brada com grande voz. E ele está fazendo o anúncio do livro que está na destra do nosso Deus. E é o livro que o nosso amado Senhor Jesus Cristo, que o Cordeiro de Deus vai tomar e vai abrir. Então, um anjo forte vem e brada sobre o primeiro livro, perguntando quem é digno de abrir e desatar. E agora, João vê outro anjo forte, e não é o mesmo, porque senão ele diz assim, ó, e vi aquele anjo que não, é outro anjo forte, e esse anjo, ele descia, quando João vê ele viu outro anjo que descia do céu, ele está descendo do céu, em direção à terra, e ele vem vestido de uma nuvem. Aqui é interessante porque geralmente as nuvens, se tu for ver, Jesus ele sobe ao céu uma nuvem, as nuvens muitas vezes são usadas na Bíblia como se fosse uma carruagem, como se fosse um meio de locomoção, de subir ou de descer, mas aqui ele vem e a Bíblia diz que ele está vestido de uma nuvem. Então, é interessante porque o que dá a entender aqui, se ele está vestido de uma nuvem, é que essa nuvem aqui, ele está cobrindo o seu corpo. Em outras versões pode dizer que ele está cercado de uma nuvem, que a nuvem está em volta dele. Então, a nuvem estaria simplesmente ao redor dele. Nessa versão que eu tenho aqui, ela diz que ele está vestido de uma nuvem. Ao meu ver, no meu entendimento, embora que na tua Bíblia tenha essa expressão vestido de uma nuvem, que seria como se ele tivesse com uma roupa, eu acho que tem outras versões que falam que ele está cercado ou que ele está envolto. Eu acho que seria, no meu humilde entendimento, seria mais coerente. Está descendo e envolto em uma nuvem. Então a nuvem estaria simplesmente ao seu redor, cercado de uma nuvem. Mas algumas versões como essa que eu li aqui, diz que ele está como se a nuvem fosse a sua própria roupa. Quem sabe essa nuvem está em volta do seu corpo, como se fosse um vestido, nós entendemos desse jeito. Mas eu acredito que numa versão que diz envolto, se na tua versão está dizendo que ele está envolto em nuvem, para mim seria uma versão mais clara. Mas pode ser que na tua versão que tu está lendo aí seja como alguém que está vestido com a nuvem. E ele está descendo, e por cima da sua cabeça estava um arco celeste. Esse arco celeste aqui do grego é íris. É um círculo de cor. Esse arco-íris que ele tem sobre a sua cabeça vai ser aquele arco-íris que tu vê no capítulo 4, que é o arco celeste que está ao redor do trono. Então, ele tem o arco celeste e ele tem sobre a sua cabeça esse arco celeste. E aí no capítulo 4, no verso 3, tu vai ver que o arco celeste estava ao redor do trono. Então, pode haver aqui, existe uma especulação que esse anjo aqui seja o nosso Senhor Jesus Cristo, pelas características que ele demonstra. Mas alguns dizem isso aí. Eu vendo estudos, não teria muita coerência, porque primeiro, quando João ele vê ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele cai totalmente como um morto, ele tem a visão do Senhor e ele vai ao solo. Ele é totalmente derrubado pela glória do Senhor. Então é um anjo que vem com glória do céu, mas em nenhum momento nós vemos João se dobrar e adorar. Mas João está falando que é um outro anjo,
forte. Então, possivelmente não seja o nosso Senhor Jesus Cristo, embora que as características aqui, ele tem o arco celeste sobre a cabeça, o arco celeste que está lá no trono de Deus. Então, possivelmente seja mais simbolizando o quê? A sua posição. Ele é um representante do trono de Deus. Ele vem diretamente do trono, ele vem com o arco, quer dizer, ele vem representando o trono de Deus. Esse arco-íris, esse arco celeste, esse íris, que do grego é íris, é um círculo de cor. Então se diz isso aí, da cor do olho, desse círculo do olho, círculo do nosso olho, essa cor que tem, a gente diz o íris, né? É a cor do olho da pessoa, esse círculo de cor. Então é um círculo de cor, como se fosse, você fala também daquelas penas do pavão real, aquelas cores, aquela cor do pavão, não sei se tu já viu, mas se diz que é o íris, que é um círculo de cor, e ele vem, então, no nosso entendimento, aqui no meu entendimento, como um representante do trono de Deus. E os seus pés são como colunas de fogo. Então, não é as suas pernas, é só os pés. Então, é coluna de fogo. Ele vai anunciar juízo de Deus sobre a terra. Ele vai anunciar juízo. Os pés do nosso Senhor Jesus Cristo eram semelhantes ao latão reluzente. Eu disse que em espanhol era bronze polido. Mas aqui esse anjo ele tem pés e são pés como pés de fogo. E ele vai ser anúncio de juízo de Deus sobre a terra. Ele tem na mão um livrinho aberto. Bom, aí já é outra situação. Ele está descendo com todas essas características do céu e na mão dele tem um livrinho aberto. E aí eu só quero que tu lembre, porque quando a gente pensa nessa situação, ou vem na tua cabeça, a gente vê esses nossos livros, um livrinho pequeno, mas a gente vê esse livro de imprensa, porque nós temos a nossa Bíblia, né? É um estilo de livro, e a gente vê num livrinho pequeno, a gente pensa que é um livrinho desses de bolso, mas tu tem que te lembrar sempre que no passado não tinha imprensa, então eram rolos de livro, eram rolinhos. Então aqui ele tem um livrinho pequeno, e aqui é interessante, porque essa palavra aqui é a única vez que diz que do grego aparece no Novo Testamento, na Bíblia, é uma palavra estranha, é bibliaririon. Bibliaririon, que vem até a origem da nossa palavra Bíblia, seria um livrinho pequeno. Então, embora que a gente tenha a noção, claro que a gente pega como se ele tivesse algo bem prático para te saber, é mais simples, um celular na mão, tipo, fosse um livro, como se fosse um celular, mas livro, papel. Mas não é, nesse período aqui nós não tínhamos os livros nesse como nós temos hoje, eram rolos. Se tu vai ver, até depois nós vamos fazer uma alusão a Ezequiel lá, nesse áudio, eu acho que no próximo, que Ezequiel também, ele tem a experiência de ter um livro, e é um rolo, escrito por dentro e por fora. E ele vai comer a mesma situação que vai acontecer aqui. Então ele tem um livrinho pequeno, e esse livro está aberto, então ele tem um rolinho, que é um livro. Não é o mesmo livro do capítulo 4, perdão, do capítulo 5, que é o livro que o Cordeiro, ele tomou da destra daquele que estava sentado sobre o trono. Então, esse é um outro livrinho. Esse anjo ele baixa e esse livrinho está aberto. E aqui tem outra característica interessante que a gente vai ver, que ele põe o seu pé, que é uma coluna de fogo, o pé direito ele coloca no mar e o esquerdo sobre a terra. Então, o que nós vamos entender aqui? Que é um anjo de um tamanho descomunal. Não é um anjo como a gente tem a ideia de um anjo do tamanho de um homem. Não tem como. É um anjo enorme, de um tamanho descomunal. Por que é descomunal o tamanho desse anjo? Porque ele tem pés como coluna de fogo, e ele coloca o seu pé direito, ele coloca no mar. E o pé esquerdo, ele vai colocar sobre a terra.
Então, e ele é um anjo que está descendo e quem sabe ele vai ficar sob o céu e a terra, e ele vai colocar o seu pé sobre o mar e sobre a terra, mas no entendimento aqui, ele tem que ser um anjo muito grande, um anjo enorme que está descendo do céu. E ele coloca os seus pés e aí ele vai clamar com grande voz, como quando ruge um leão. E eu gosto de pegar esses pontos aqui. É como ruge um leão. É no sentido, não é que ele rugiu como leão, porque muita gente sempre... Ele rugiu, não. Ele não rugiu como leão, por quê? Porque ele fala coisas que são claras. A gente entende um leão, a gente não vai rugir do leão, ninguém vai entender. Mas o que o escritor aqui, João, está falando, ele clamou com grande voz, quer dizer, num volume muito alto. E João diz assim, é como quando um leão rugindo. Então, não é que ele rugiu como um leão, ele não rugiu como um leão, mas a maneira como ele se expressou e clamou foi semelhante. João quer nos dar uma visão, um entendimento. Ó, um leão rugindo foi o jeito assim, ó, o tremor, o terror que existe. É desse jeito. E essa palavra aqui que ele clamou com grande voz, do grego vai ser fone megale. É fone megale que vai dar a nossa palavra megafone. Então o fone megale é o nosso megafone. Então é como se estivesse com um megafone, essa voz vai ecoar em todo o planeta. Então é um anjo tremendo, de grande força, e que tem clamando com uma grande voz, e é semelhante a um leão que ruge. E quando esse leão clama, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E novamente nós vamos entrar sempre naquela situação. O 7 é o completo, é totalidade. Então é algo completo. Então seria o completo, a voz completa do juízo de Deus. E são trovões que emitem a sua voz. Então são 7 trovões que emitem a sua voz. E eles estão emitindo a sua voz e João vai escrever. E aqui é voz de quê? Voz de juízo de Deus. É voz de juízo do nosso Deus. Diz no Salmo 29 que a voz do Senhor se ouve sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre muitas águas. Então, o Deus da glória troveja. Então, são trovões. E aí são trovões. E são 7 trovões que é completo. Que vem anunciar o juízo de Deus. E aí nós temos que entender aqui, eu espero que tu compreenda, que não foi simplesmente trovão, barulho. Por que não foi barulho? Mas foi como Deus trovejando e a voz do juízo de Deus se manifestando. Por quê? Porque João, na hora que ele escuta, ele vai escrever. Então, os 7 trovões eles trovejaram e emitiram as suas vozes. Então, não foi simplesmente um barulho ensurdecedor, um barulho tremendo, sem sentido. Tu tem que compreender aqui que eles deram a sua voz e João compreendeu a mensagem. E aqui os eruditos dizem que a voz é juízo de Deus, é condenação para o mundo rebelde. Só que quando João vai escrever, porque eles emitem a voz, e João vai escrever, ele ouve uma voz do céu. O anjo não é o anjo que está falando com ele. O anjo simplesmente ele clamou e os trovões emitiram a sua voz. E João, ele entende como emite as suas vozes, ele vai escrever o que os trovões estão falando. E aí ele escuta uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões emitiram e não os escreva. Então vem uma voz do céu e que determina e dá ordem para João selar, não é para ele fazer manifesto o que os trovões emitiram. Então, nem tudo para nós vai ser descoberto.
Se tu pegar, e eu escutando os estudos, você falava sobre João, e João, no Evangelho de João, ele comenta, no final do Evangelho, no Evangelho de João, no capítulo 21, João diz assim, 21, 25, há porém ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo poderia conter os livros que se escrevessem. Então, João ele diz assim, olha, tem muito mais coisa que Jesus fez. Olha, se cada uma das coisas que Jesus fez fosse escrita, olha, eu penso que nem o mundo poderia conter os livros que se escrevessem se nós fossemos colocar tudo o que o nosso Senhor fez. Então não se escreveu tudo, se escreveu o que era necessário, o que era relevante nesse momento para nós, não que as outras coisas fossem relevantes, mas aquilo que Deus considerou que era importante que nós viéssemos saber, e tem coisas que só Deus sabe. Então, tem coisas que é do conhecimento do nosso Deus, e a Bíblia diz que as coisas descobertas pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as encobertas pertencem ao nosso Deus, só Ele sabe. E aqui nós vamos entrar numa situação dessas. Nós não sabemos o que os trovões emitiram. Nós temos um entendimento que é juízo, que é julgamento de Deus sobre a terra, mas nós não sabemos. João soube e ele ia escrever, e só João é que teve o conhecimento e se guardou para ele, porque Deus mandou selar, e não tem nenhum momento que esse selo vai ser aberto, esse selo aqui vai permanecer protegido, porque João não chegou nem a escrever, não as escrevas. Então, essa voz de juízo, ela para nós ficou totalmente desconhecida. Agora, João, ele sabia e ele já estava pronto a escrever. Então nós temos essa situação nesses 4 primeiros versículos do capítulo 10, que nós vamos entender esse anjo forte, esse anjo descomunal de tamanho, com a voz que é um megafone falando como um leão rugindo. Mas o que os trovões emitiram, as suas vozes foram seladas. E esse anjo que João vê que estava sobre o mar e sobre a terra, ele levanta a sua mão ao céu. Então ele tem numa mão, na sua mão ele tem um livrinho aberto. E agora esse anjo que está sobre o céu e sobre a terra e sobre o mar, ele levanta a sua mão ao céu. E ele jura por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra o que nele há, e o mar, e o que nele há, que não haverá mais demora. E aqui nós temos uma coisa importante, até para te saber, conhecimento geral, que é bom isso aí, que esse costume que se faz em juízo, do homem colocar a mão sobre a Bíblia, e levantar a outra mão, geralmente a mão direita, coloca a mão esquerda sobre a Bíblia, gira, e levanta a mão direita e jura dizer a verdade, somente a verdade, somente a verdade, e não mentir, diz que esse hábito e esse juramento, diz que vem da origem, vem desse versículo 6, que esse anjo, ele levantou a sua mão ao céu. Então ele tem, numa mão ele tem o livro, um livrinho aberto, e a outra mão ele levanta ao céu, e ele faz um juramento, e ele jura por aquele que vive para todo sempre, então por aquele que é eterno, por aquele que jamais vai deixar de existir. E aqui tem mais uma coisa maravilhosa aqui, que ele vai proclamar, e nós não vamos nos mover muito, mas ele diz que o que criou o céu e o que nele há.
a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há. Então, ele reconhece a Deus, o Senhor, como Criador de todas as coisas. Então nós sabemos que nosso amado Senhor Jesus Cristo, Ele é o mantenedor de todas as coisas. Eu gosto de pegar sempre Hebreus. Se tu pegar Hebreus capítulo 1, diz que Ele mantém tudo pela palavra do seu poder. Quer dizer, todas as coisas permanecem normal. Eu vou voltar a te dizer, se tu tiver oportunidade, já falei no outro áudio, pega um nome pastor, John MacArthur, e pega um estudo sobre a criação. Se tu tiver condição de escutar em espanhol, não sei, até hoje eu disse no outro áudio, não sei se tem em português, mas se tu tiver condição de escutar, é coisa tremenda. É um movimento só da Terra, que a Terra tivesse por um lado ou para o outro, nosso planeta congelaria ou ficaria queimado se ele estivesse um pouquinho mais próximo do céu ou do Sol ou mais longe. Então, as coisas em Deus criou e mantém. A rota normal dos planetas, todas as coisas Deus manteve. E Ele é o Criador de tudo, Ele criou o céu. E não só criou o céu, e depois criou o céu e as coisas começaram a surgir do nada, e aí deu uma explosão, e veio um planeta, e veio outro, e veio uma estrela, e explodiu não sei o que mais lá, e vai Deus, não. Ele não só criou o céu, não, criou o céu e depois de que ele criou o céu, começou por milhões e mega milhões e bilhões e trilhões e as coisas começaram a surgir do nada. E você crê nisso? Não, ele criou o céu e tudo que há. Se tem uma estrelinha lá no fim, foi ele que criou. A Bíblia diz que ele chama pelo seu nome as estrelas do céu e são... E nesse estudo que eu te falei do pastor João MacArthur, são bilhões e bilhões de estrelas, não é pouca coisa. E eu tinha aqui que Deus, pega no Salmo 147, diz assim, conta o número das estrelas, chama-as todas pelos seus nomes. Olha a grandiosidade, a majestade, o poderio do nosso Deus. E o universo é tremendo. Nesse estudo que tu puder, por isso que eu digo, te chamo a atenção para te pegar e ver. Ele conta do raio de sol que saiu daqui, e aí viajando para chegar na próxima estrela mais perto nossa aqui, são milhões de anos. Até para chegar no universo, no céu aberto, assim, que não tem mais nada, são bilhões, milhões de anos. E a luz, a velocidade da luz, tu sabe que é mais de quase 300 mil quilômetros por segundo. E para chegar até a próxima estrela, é milhões de anos. Para chegar à metade da nossa galáxia. Então, assim, ó, Deus é tremendo. Só que você crê na teoria da evolução, ou no Big Bang, no não sei o que lá, no Big Bang, na destruição, você crê em cada coisa que não tem, e é aqui o anjo está dizendo, o anjo está jurando por aquele que criou o céu e tudo que existe. Tudo. Ele é o Criador de todas as coisas. Então nada aconteceu por acaso, não foi? Surgiu a lua por acaso, o céu por acaso. Ele criou cada uma das coisas. E aí tu vê no Salmo, o salmista no 147, assim, ó, ele conta as estrelas, ele chama cada uma pelo seu nome, e são bilhões. Cada estrela pelo seu nome. Nós temos uma população mundial de bilhões e bilhões, e Deus sabe o teu nome. Ele te conhece pelo teu nome, e ele contou os fios do teu cabelo, e contou de toda a humanidade toda, ele sabe. Então, ele jura por aquele que criou o céu que nele há. Bom, imagina o universo inteiro, e se existe outro universo, e se tem outro, ele criou tudo. Pedrinha por pedrinha, chispinha por chispinha, átomo por átomo.
E na terra, hoje ele criou tudo que há na terra. Nada surgiu por acaso, nada surgiu do nada, nada. E as pessoas, não, do nada surgiu tudo. Não, não surgiu do nada, vai surgir nada. Agora existe um Criador. E ele é autoexistente, ele existe por si mesmo, as outras coisas todas são dependentes dele. Ele é o único que é autoexistente e que não depende de nada para existir. E tudo que há no mar foi ele que criou. Então aqui eu vou terminando esse áudio com uma curiosidade aqui, porque depois nós vamos seguir no versículo 7, que aqui ele diz que não haveria mais demora. Quer dizer, as coisas vão se elevando, e Deus esperando que o homem se arrependa, e Deus tem misericórdia. Muitas vezes as pessoas acham, não, Deus esqueceu, Deus está deixando, está dando tempo, e Deus não vê. E se tu for ver na Escritura, várias vezes o salmista diz, não, né? Deus não está vendo, Deus não sabe de nada, Deus tem outras coisas para fazer. Não, Deus é misericordioso. E Jeremias, se tu pegar nas Lamentações, diz, as misericórdias do Senhor são a razão de nós não sermos consumidos. É porque Ele é misericordioso. E Ele está sempre te dando uma chance para que tu te arrependa e que tu volte para Ele. Mas nós achamos, não, Ele não esqueceu, Ele não sabe, Ele não está vendo, não. Salmo 11, os olhos do Senhor estão atentos, Ele vê tudo, sabe tudo. Ele te conhece, Ele sabe o teu nome, Ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe os teus pensamentos, Ele sabe o que tu sente antes que tu fale. Ele já sabe o que tu vai falar. Salmo 139. Então, esse é o nosso Deus. E aqui não vai haver mais demora. Ele está tendo misericórdia, mas esse anjo está jurando, fazendo um juramento. Não vai ter mais demora. Eu estou jurando pelo Senhor, Deus Todo-Poderoso, por aquele que vive. Não vai ter mais demora. Então, o que ele quer dizer? Que não vai ter mais dilação de tempo, vai se cumprir o que Deus está determinando e vai ser o fim de tudo. Agora, o que eu queria colocar aqui para ti, para nós terminar, é que na versão em espanhol, diz que, quando ele diz assim que não, nós temos na nossa versão aqui que não vai haver mais demora, em espanhol diz que o tempo não será mais. Então, tu vê por isso que muita vez a gente pegando outras traduções e coisa interessante, porque aqueles que não vai ter mais demora. E em espanhol, na Reina Valera, na versão Reina Valera, diz que o tempo não será mais. Então, por que eu estou pegando isso aí? Não, por que tu está buscando um negócio em espanhol? Porque eu quero te dizer que eu já escutei mensagens de pessoas entendidas e sábias na palavra, que diz que depois não vai haver mais tempo, que o tempo vai deixar de existir, e muitas vezes baseado nesse versículo, que o tempo não será mais, quer dizer, não vai haver mais tempo, vai haver eternidade e não tem tempo. Então, é uma coisa complicada. Para nós aqui em português fica simples de nós entender, e tu vai dizer, não, isso é uma bobagem, porque aqui está dizendo que não vai haver mais demora. Tá certo? E foi traduzido de uma maneira, pelos estudos que eu fiz, de uma maneira bastante coerente. E essa versão em espanhol também está correta, mas é que pode dar uma intenção, como já vi mensagem dizendo, que o tempo vai deixar de existir. Então você faz uma equação, tempo, velocidade, não sei o que mais, que eu não me lembro agora, que eu não escutei, e que tempo não vai ter. Só que é complicado dizer isso aí, porque se tu for ver lá, no último capítulo de Apocalipse, diz que a árvore da vida vai dar vai dar o seu fruto. Vamos pegar aqui, de mês em mês, quer ver? Seu fruto de mês em mês. Então, quer dizer, se vai ter mês, tem que ter tempo. É só para te compreender, porque depende, tu vai uma hora ver um estudo, outra pessoa vai ver, vai tirar. Então, eu já escutei que não haveria mais tempo, baseado nesse versículo, que o tempo não será mais. Então, tu vê que a tradução nos dá outra compreensão, e quem sabe se nossa Bíblia tivesse traduzida dessa forma, a gente poderia criar uma dúvida, se dissesse assim no final que e jurou, porque não,
que não haveria mais tempo, a gente podia ter até uma impressão diferente, mas na nossa Bíblia que é que não vai ter mais demora, então teve uma colocação, parece mais plausível, mais clara para a gente entender. Então nós vamos parar aqui. No próximo áudio nós vamos procurar terminar esse capítulo 10 e entrar no 11. Se assim Deus nos dê a graça e o entendimento. Eu espero que não tenha... Sempre eu peço que a Deus que eu não seja muito enrolado para te explicar as coisas, mas que tu tenha o entendimento, ou que até mesmo Deus pela sua misericórdia te desperte o teu interesse maior de tu aprender, quem sabe até por outras pessoas que sabem muito mais do que eu, e tu te despertar a aprender. Eu estou procurando esmiuçar o máximo que Deus me dá aqui, estudando e pedindo graça de Deus para que seja, mas claro, muitas vezes eu preciso desse retorno, se tu está entendendo, se tu não está entendendo, se está gostando, não está gostando, eu necessito que tu mande a tua dúvida, que tu diga o que tu acha, o que tu pensa, se está sendo bênção, se não está sendo bênção na tua vida, para que a gente possa procurar, porque muitas vezes a gente... Não que eu esteja acomodado, mas a gente vai fazendo, não tem um retorno, a gente está orando a Deus e pedindo que Deus dê a direção, mas muitas vezes Deus te usa para nos ajudar a melhorar o que não está bom. Mas nós paramos por aqui e pedimos que Deus te abençoe. Pai, nós te damos graça pela tua palavra, te agradecemos porque a tua palavra é clara. Nada aconteceu ou se fez por acaso. Não houve explosão, não houve Big Bang, não houve Big Bang, não teve nada. Foi tu que criou todas as coisas. Nós te damos graças porque tu conhece, tu conta as estrelas. E tu chama cada estrela pelo seu nome, e são bilhões e bilhões de estrelas. É um universo que nós temos, Senhor, como um universo que é infinito, e tu é maior que o universo. Então, Senhor, isso para nós é assombroso, é grande demais, e a nossa mente não consegue compreender. Mas nós te louvamos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo.